triste quando a gente desobedece. E quando a gente desobedece, acontecem coisas ruins. Essa história, ela fala da grande história. Por que a gente, às vezes, chora? Por que a gente sofre? E até por que a gente morre? Porque no início da história nossa, de toda a humanidade, aconteceu exatamente isto. Deus colocou os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, num paraíso. E lá eles podiam comer de tudo e fazer tudo, mas tinha uma coisa que eles não podiam comer. E eles comeram aquilo, e aquilo estragou tudo. E até hoje, a gente está com as consequências daquele primeiro erro, da desobediência, de não acreditar na palavra de Deus. E o ser humano tem tentado várias maneiras para se livrar dessas cordas. E o homem tem criado coisas e inventado até religiões para resolver os seus problemas. E não resolve. E, infelizmente, às vezes, o homem sai atrás até daquele que enganou o ser humano, que é muito mais do que aquela bruxa. É um ser terrível, chamado o inimigo de Deus. A Bíblia chama de Satanás, de o diabo. E ele, até hoje, tenta estragar as coisas e muita gente vai atrás dele. Já ouviram falar do Halloween? Já? É a festa, né? Mas é uma festa triste. É uma festa que não é boa. É uma festa em que tem a bruxa, que não é boa. E não existe bruxa boa. Não existe mal bom. Bruxa é bruxa. Anjo de Deus é anjo de Deus. Jesus é Jesus. E nós não podemos misturar as coisas. Nesse sentido, aquilo que falamos e falei aqui no início, alguém chegou um dia, uma ocasião, e fez com que aquela religião e os homens que estavam inventando religiões, indo atrás de muitas coisas que eram condenadas por Deus, ela voltasse à sua simplicidade no Evangelho. Em Efésios 2, 8 e 9, dá para colocar Efésios 2, 8 e 9 aqui? E nós vamos ler juntos, e quem souber ler aí de vocês também, das crianças, vai ler junto, e vai estar lá no telão. Efésios 2, 8 e 9. É um texto que foi base para a declaração. Vamos ler? Todos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, o livramento ali, daquelas cordas que amarravam os dois meninos tiveram que pagar alguma coisa? Não. Aquilo veio de graça. De graça veio aquele filho do dono de todas as coisas. E ele, o que teve que acontecer com ele? Ele teve que morrer, ficar amarrado no lugar dos outros. Jesus veio para sofrer as consequências do nosso pecado. A verdade do Evangelho é simples. É tão simples quanto uma história de criança. Por isso ela é verdade. O Evangelho não é uma coisa de mistérios, que tem ritos elaborados, que tem que fazer assim ou assado, usar frases, correr meia-noite lá na esquina, na encruzilhada, acender uma vela, se enfiar no mato, fazer sacrifícios, beber o sangue, derramar coisas, matar animais. Nada disso precisa. Jesus simplificou tudo. Ele veio e pagou o preço do castigo em nosso lugar. Mas ele também ensinou para a gente como a gente tem que viver para que o mundo volte a ser um jardim. Ele ensinou a gente a viver a vida de verdade, conforme o amor e a vontade dele. Ele foi a justiça de Deus por nós, por isso o texto que nós lemos e que está no boletim, os primeiros versículos estão aqui. No boletim todos nós temos, e vamos ler juntos esses 3 primeiros versículos. Vamos ler juntos? Mas agora
se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos ler mais um versículo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sim, a graça de Jesus. E essa graça é recebida mediante a nossa fé. É só isso. Alguém já disse que o evangelho é tão simples, mas tão simples, que muita gente, sabe o que acontece? Passa e tropeça na simplicidade do evangelho. Porque é assim. E as pessoas, às vezes, estão deixando de crer, de segurar nessa simplicidade do evangelho. Jesus Cristo veio, pagou o preço dos nossos pecados, Ele morreu, ressuscitou, está vivo e Ele tem que viver dentro da gente. Este é o evangelho. Só a fé em Jesus, só a graça. A graça é presente, é de graça. A salvação é de graça. E eu recebo pela fé, eu creio, e por isso eu recebo a salvação. Só a graça, só Cristo, só a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela diz agora como é que eu tenho que fazer para viver bem depois que esse Jesus me libertou. E eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que estudá-la. E os ensinos dela são simples também, porque a base dela é o amor, é o perdão. Algo que é difícil para a gente compreender e viver, mas que Jesus em nós, pelo poder do seu Espírito, nos dá forças para isto. É claro que vamos evitar com Jesus muitas coisas que as pessoas consideram comuns. A gente viu naquela primeira peça aqui, um monte de coisa que é oferecido e que só prende e enreda as pessoas. E Jesus nos liberta e nos dá forças para dizer não à bruxa e aos bruxos que tentam tentar a gente. Por isso, a gente diz que só a graça de Jesus basta, só a Escritura, só a fé em Jesus. Por isso eu não preciso de bruxa, eu não preciso de bruxo, eu não preciso de fantasias erradas, eu não preciso de nenhum tipo de feitiçaria, eu não preciso de sorte. Eu preciso de Deus, por meio de Cristo Jesus, através do seu Espírito em mim. E aí não há mais azar, acaso, coincidência, vai existir a vontade de Deus na minha e na vida de todo o que crê. Halloween, não. Feitiçaria, não. Bruxaria, não. Jesus, sim. Vamos dizer comigo aqui, pessoal que está na frente? Halloween, não. Feitiçaria, não. Bruxaria, não. Só Jesus. Vamos dizer todo mundo? Halloween, não. Feitiçaria, não. Bruxaria, não. Só Jesus. Alguém disse, mas pastor, é só uma festinha. Quando, no início da história, a bruxinha mostrou os pirulitos, era só um pirulitozinho. Era só uma frutinha que a serpente mostrou para Eva. Era só uma frutinha. É só um errinho. É só um golinho, é só um cigarrinho, é só uma cheiradinha. É só. Agora, os grandes males começam com os pequenos males. É só isso. O que me basta é Jesus. Há coisas que vão entrando na nossa sociedade e que quando a gente vê, enreda toda a sociedade. Práticas que vêm de fora. A maioria das coisas que o Brasil usa são importadas. Nacionalizadas depois, mas importadas inicialmente. E nesse sentido, né, tudo que a gente tem aqui é importado. O samba é importado, porque não veio do Brasil, foi reformatado aqui, mas ele vem de músicas africanas. Né? O carnaval também vem lá de Veneza, foi nacionalizado aqui, misturado com práticas africanas também, e foi nacionalizado no Brasil. A cerveja também é importada. Né? O vinho, a maconha veio importada, a cocaína, o pó vem importado. Essas coisas todas vêm importadas. E agora vem essas festas como o Halloween, que são importados também. E a gente acaba dizendo que isso é do Brasil. E não é.
São coisas que a gente tem que aprender a dizer não. Dia 31 de outubro, que é justamente o mesmo dia que se celebra o Halloween, nós deveríamos estar nos lembrando de que alguém um dia corajosamente pôde assumir que só basta a graça de Deus, só basta a fé em Jesus, só nos basta o ensino da Bíblia. Que a gente possa viver isso, que a gente possa transmitir às nossas crianças isto, que a gente possa dizer, é claro, educadamente, de forma até carinhosa, e você pode assumir isso na escola do seu filho, no curso de inglês, onde você for, aquilo que são os verdadeiros valores cristãos. Mas que, acima de tudo, a gente viva uma vida assim. Só a graça de Deus, só a fé em Jesus, só a Bíblia como regra de fé e prática. Vamos dizer? Só a graça de Deus, só a fé em Jesus, só a Bíblia como regra de fé e prática. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.